A doutrina dos 12 apóstolos, comumente denominada a Didaquê, o ensinamento do Senhor para os pagãos, pelos 12 apóstolos. Há duas vias, uma da vida, outra da morte, e entre as duas há uma grande diferença. Ora, este é o caminho da vida. Primeiro, você deve amar a Deus que o criou, e em segundo lugar, amar ao próximo como a si mesmo. E tudo aquilo que você não quer que façam contra você, você não deve fazer contra outros. O que essas máximas nos ensinam é o seguinte: abençoe os que o amaldiçoam e ore por aqueles que o maltratam. Mas ainda, jejue por aqueles que o perseguem. Pois que mérito tem você se amar aqueles que o amam? Esse não é o modo de agir dos pagãos, mas você deve amar os que o odeiam, e assim não terá inimigos. Abstenha-se de certas paixões carnais. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra, e você será perfeito. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Se alguém quiser roubar-lhe a túnica, deixe que ele leve também a capa. Se alguém lhe tirar sua propriedade, não a peça de volta. De qualquer modo, você não se sairia bem. Dê a todo aquele que lhe pedir e não lhe exija que o devolva, pois o Pai quer que suas dádivas sejam compartilhadas por todos. Feliz é o homem que dá como lhe ordenam os mandamentos, pois ele é inocente. Mas ai do homem que recebe, se receber por estar necessitado, será inocente. Mas se ele não estiver necessitado, terá de submeter-se a um julgamento para se saber por que recebeu sua dádiva e por que finalidade. Ele será lançado no cárcere e terá sua atuação investigada, e não sairá de lá até pagar o último centavo. De fato, há outro ditado relacionado com este: deixe sua doação suar em suas mãos, até você saber a quem entregá-la. O segundo mandamento da doutrina: não matarás, não adulterarás, não corromperás meninos, não fornicarás, não furtarás, não praticarás a magia, não te envolverás em bruxaria, não assassinarás uma criança pelo aborto, nem matarás um infante, não cobiçarás a casa de teu próximo, não cometerás perjúrios, não darás falso testemunho, não caluniarás, não alimentarás ressentimentos, não serás inconstante ou falso, pois uma língua falsa é uma armadilha mortal. Tuas palavras não serão desonestas ou vazias, mas sim confirmadas pela ação. Não serás ganancioso, ou extorsionário, ou hipócrita, ou malicioso ou arrogante. Não tramarás contra o próximo, não odiarás ninguém, mas reprovarás alguns, orarás por outros e ainda amarás outros mais que a tua própria vida. Meu filho, fuja de toda malícia e de todas as coisas dessa espécie. Não seja irritável, pois a ira gera o assassinato. Não seja ciumento ou contencioso ou impetuoso, pois tudo isso gera o assassinato. Meu filho, não seja lascivo, pois a lascívia gera a fornicação. Não faça uso de linguagem suja ou maliciosa, pois tudo isso gera o adultério. Meu filho, não seja um adivinho, pois isso leva à idolatria. Não seja um feiticeiro, ou um astrólogo, ou um mago. Além disso, não deseje observar essas práticas ou prestar atenção a elas, pois tudo isso gera idolatria. Meu filho, não seja mentiroso, pois a mentira leva ao furto. Não seja avaro ou vaidoso, pois tudo isso gera o roubo. Meu filho, não seja um resmungão, pois o resmungar leva à blasfêmia. Não seja teimoso ou malvado, pois tudo isso gera blasfêmia. Seja humilde, pois os humildes herdarão a terra.
Seja paciente, misericordioso, inofensivo, calado e bom, e sempre tenha respeito pela doutrina que recebeu. Não se dê ares de superioridade e não se entregue à presunção. Não ande com os grandes e poderosos, mas com os justos e humildes. Aceite tudo o que lhe acontecer como algo bom, dando-se conta de que nada ocorre sem a participação de Deus. Meu filho, dia e noite você deve se lembrar daquele que lhe prega a palavra de Deus e honre-o como se fosse o Senhor, pois onde a natureza do Senhor é discutida, ali o Senhor está presente. Todos os dias você deve buscar a companhia dos santos para desfrutar uma conversa agradável. Você não deve começar uma facção, mas reconciliar os que se desentenderam. Julgue com justiça. Você não deve privilegiar ninguém na reprovação de transgressões. Você não deve ser falso em suas decisões. Não seja alguém que estende a mão para receber, mas a fecha quando se trata de dar. Se seu trabalho trouxe lucros, pague um resgate por seus pecados. Não hesite em dar e não dê de má vontade, pois você vai descobrir quem é aquele que retribui uma recompensa de bom grado. Não vire as costas aos necessitados, mas compartilhe tudo com seu irmão e não rotule nada como propriedade sua, pois se você compartilha o que é eterno, com muito mais motivo deve compartilhar o que é transitório. Não negligencie sua responsabilidade em relação a seu filho ou sua filha, mas desde a juventude você deve ensinar-lhes a reverenciar a Deus. Não seja rude ao dar as ordens a seus escravos. Não dê ordens com raiva às suas empregadas e escravas. Elas depositam suas esperanças no mesmo Deus que você, e o resultado pode ser que elas deixem de reverenciar a Deus por causa disso. Pois quando Ele vier nos chamar, não levará em conta nossa condição, mas chamará aqueles que o Espírito tornou preparados. Vocês, escravos, devem por sua vez obedecer a seus patrões com reverência e temor, como se eles representassem Deus. Você deve odiar toda a hipocrisia e tudo que não for do agrado de Deus. Você não deve abandonar os mandamentos de Deus, mas observar os que recebeu, não acrescentando nem retirando nada. Nas reuniões da igreja, você deve confessar seus pecados e não se apresentar para a oração com a consciência pesada. Esse é o caminho da vida. Mas o caminho da morte é o seguinte: em primeiro lugar, estas ações são perversas e totalmente blasfemas. Assassinatos, adultérios, atos lascivos, fornicações, furtos, idolatrias, artes mágicas, bruxaria, roubos, falso testemunho, hipocrisias, duplicidade, engano, arrogância, malícia, teimosia, ganância, conversa torpe, inveja, insolência, orgulho, ostentação. Aqueles que perseguem gente honesta, que odeiam a verdade, que amam as mentiras, que ignoram a recompensa da retidão, que não se apegam ao que é bom e ao que é justo, e que não estão atentos ao bem, mas ao mal, a gentileza e a paciência estão longe deles. Eles amam ilusões, visam o lucro, não têm compaixão pelos pobres, não se empenham em prol dos oprimidos, ignoram seu Criador, assassinam crianças, corrompem a imagem de Deus, dão as costas aos necessitados, defendem os ricos, condenam injustamente os pobres e são totalmente perversos. Meus filhos, que vocês não se envolvam com nada disso. Cuidado, para que ninguém os engane e os desvie desse caminho da doutrina, pois os ensinamentos de alguém desse tipo são ímpios. Se suportarem perfeitamente o jugo do Senhor, vocês serão perfeitos, mas se não conseguirem, então faça o que lhes for possível. Agora sobre comida, experimentem o que puderem, mas evitem rigorosamente o que for oferecido a ídolos, pois isso implica adoração a deuses mortos. Agora sobre o batismo. Esta é a maneira de batizar. Deem instruções em público sobre todos estes pontos e depois batizem em água corrente, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Se vocês não dispuserem de água corrente, batizem com alguma outra água. Se não dispuserem de água fria, usem água quente. Se não dispuserem nem de uma, nem de outra, então derramem água 3 vezes na cabeça do batizando, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Além disso, antes do batismo, o que batiza e o que vai ser batizado devem jejuar, e todos os outros que puderem também o façam. E vocês devem pedir ao que vai ser batizado para jejuar por 1 ou 2 dias antes do batismo. Seus jejuns não devem ser idênticos aos dos hipócritas. Eles jejuam às segundas e quintas, mas você deve jejuar às quartas e sextas. Vocês não devem orar como os hipócritas, mas orem assim como o Senhor nos manda fazer em seu Evangelho. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vocês devem orar dessa maneira 3 vezes ao dia. Agora sobre a Eucaristia. Esta é a forma de dar graças, primeiro em relação ao cálice. Pai nosso, nós te agradecemos a santa vinha de Davi, teu filho, que tu revelaste por meio de Jesus, teu filho. A ti seja dada a glória para sempre. Depois, em relação ao pão partido. Pai nosso, nós te agradecemos a vida e o conhecimento que tu nos revelaste por meio de Jesus, teu Filho. A ti seja dada a glória para sempre. Como este pedaço de pão estava espalhado pelas colinas e depois foi recolhido e unificado, permite que assim a tua igreja seja reunida desde os confins da terra no teu reino, pois tua é a glória e o poder por meio de Jesus Cristo para sempre. Vocês não podem permitir que alguém coma ou beba de sua Eucaristia, exceto os batizados em nome do Senhor. Pois referindo-se a isso disse o Senhor, não deem o que é sagrado aos cães. Depois de terminar a refeição, deem graças dessa maneira. Nós te agradecemos, Pai Santo, teu nome sagrado que plantaste em nosso coração, e o conhecimento e a fé e a imortalidade que revelaste por meio de Jesus, teu Filho. A ti seja a glória para sempre. Mestre onipotente, tu criaste todas as coisas em benefício de teu nome e deste aos homens comida e bebida à vontade, para que eles possam te agradecer, mas a nós, tu nos deste um alimento e uma bebida espirituais, e a vida eterna por meio de Jesus, teu Filho. Acima de tudo, nós te agradecemos o fato de seres poderoso, a ti seja a glória para sempre. Lembra-te, Senhor, da tua igreja para salvá-la do mal e torná-la perfeita por teu amor. Santifica-a e reúne-a dos 4 ventos em teu reino para ela preparaste. Pois teu é o poder e a glória para sempre. Que venha a graça e que este mundo acabe. Hosana, o Deus de Davi. Se alguém for santo, que venha. Se não for, que se arrependa. Nosso Senhor vem. Amém. No caso dos profetas, porém, vocês devem permitir-lhes dar graças à maneira deles. Assim, vocês devem acolher qualquer um que apareça em seu caminho e lhe ensinar tudo o que acabamos de dizer. Não deem atenção a um renegado que, ensinando de outro modo, contradiz tudo isso. Mas se o ensinamento dele promover a justiça e o conhecimento do Senhor, recebam-no como ao Senhor. Agora, no que se refere aos apóstolos e profetas, hajam seguindo o preceito do Evangelho. Acolham cada apóstolo à sua chegada, como se ele fosse o Senhor, mas ele não deve ficar mais que um dia. Porém, em caso de necessidade, mais outro dia também. Se ele ficar 3 dias, é um falso profeta. Na partida, um apóstolo não pode aceitar nada, exceto a comida suficiente para deslocar-se até seu próximo alojamento. Se pedir dinheiro, ele é um falso profeta. Enquanto um profeta estiver fazendo seus pronunciamentos estáticos, vocês não devem testá-lo ou examiná-lo.
pois todo pecado será perdoado. Todavia, nem todo aquele que faz pronunciamentos estáticos é um profeta, mas apenas o que se comporta como o Senhor. É por sua conduta que se pode distinguir um profeta de um verdadeiro. Por exemplo, se um profeta, movido pelo Espírito, mandar preparar uma mesa, ele não deve servir-se dela. Se o fazer, é um falso profeta. Igualmente, todos os profetas que ensinam a verdade, mas não praticam o que pregam, são falsos profetas. Mas todo profeta genuíno e testado que age visando simbolizar o mistério da igreja e não lhes ensina a fazer tudo o que ele faz, não deve ser julgado por vocês. O julgamento dele cabe a Deus, pois os antigos profetas também agiram dessa maneira. Mas se alguém disser no Espírito, deem-me dinheiro ou alguma outra coisa, vocês não devem dar-lhe ouvidos. Todavia, se alguém lhes disser para doar a outros que estão necessitados, ninguém deve condená-lo. Todo aquele que se aproximar de vocês em nome do Senhor deve ser acolhido. Depois, quando o tiverem testado, vocês descobrirão quem é ele, pois vocês têm a percepção do certo e do errado. Se quem chegar for um viajante, ajudem-no de todas as formas possíveis. Mas ele não deve permanecer com vocês por mais que 2 dias, ou se necessário 3. Se quiser morar com vocês e for um artesão, ele deve trabalhar para seu sustento. Se todavia ele não tiver um ofício, usem seu critério ao tomar a sua decisão permitindo que ele more com vocês como cristão sem ser um desocupado. Caso se recuse a fazer isto, ele estará comercializando Cristo. Vocês devem ficar prevenidos contra esse tipo de gente. Cada profeta genuíno que quer morar com vocês tem direito a seu sustento. De modo semelhante, um mestre genuíno, como qualquer trabalhador, é digno de seu sustento. Portanto, tomem todas as primícias da vindima e da colheita e do gado bovino e das ovelhas, e ofereçam-nas aos profetas, pois eles são seus sumos sacerdotes. Se todavia vocês não tiverem nenhum profeta, ofereçam-na aos pobres. Se vocês fizerem pão, tomem as primícias e ofereçam-nas, segundo o preceito. De modo semelhante, quando vocês abrirem um cântaro de vinho ou de azeite, tomem as primícias e ofereçam-nas aos profetas. De fato, de seu dinheiro, das roupas e de todas suas posses, tomem as primícias que considerarem justas e ofereçam-nas de acordo com o preceito. Em cada dia do Senhor, o dia dele especial, reúnam-se, partam o pão e rendam graças, primeiro confessando seus pecados, para que seu sacrifício seja puro. Quem estiver em litígio com seu vizinho não deve juntar-se a vocês antes de se reconciliar, para que o sacrifício de vocês não seja manchado. Pois foi desse tipo de sacrifício que o Senhor disse: em toda parte, incenso é queimado, e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês devem, portanto, eleger seus bispos e diáconos que honrem ao Senhor, homens gentis, generosos, fiéis e bem testados, pois o ministério deles em relação a vocês é idêntico ao dos profetas e mestres. Não devem, portanto, desprezá-los, pois juntamente com os profetas e mestres eles ocupam um lugar de honra entre vocês. Além disso, não desaprovem uns aos outros com raiva, mas discretamente como vocês constatam no Evangelho. Mais ainda, se alguém tiver cometido uma injustiça contra seu vizinho, ninguém deve falar com ele, e ele não deve ouvir uma palavra da boca de vocês até que se arrependa. Façam suas orações, façam sua caridade e façam tudo exatamente como vocês constatam no Evangelho de Nosso Senhor. Vigiem sua vida pessoal. Não deixem que suas candeias se apaguem e não se deixem apanhar desprevenidos, mas estejam prontos, pois vocês não sabem o dia em que virá o seu Senhor. Reúnam-se com frequência em busca do que é bom para a sua alma, porque uma vida inteira de fé de nada lhes adiantará se vocês não se mostrarem perfeitos até o fim, pois nos últimos dias surgirão multidões de falsos profetas e sedutores,
Ovelhas se transformarão em lobos e amor em ódio, pois com a evolução da iniquidade os homens se odiarão e perseguirão, uns traindo os outros. E então o enganador do mundo aparecerá disfarçado de Filho de Deus. Ele realizará grandes sinais e maravilhas, e a terra cairá em suas mãos, e ele cometerá indignidades como nunca antes aconteceram. Então a humanidade terá sua prova de fogo, e muitos ficarão escandalizados e perecerão. Mas aquele que perseverar até o fim em sua fé será salvo pelo próprio amaldiçoado. Então aparecerão os sinais da verdade. Primeiro o sinal de mãos estendidas no céu, depois o sinal de um clangor de trombeta, e em terceiro lugar a ressurreição dos mortos, embora não de todos os mortos, mas como se disse, o Senhor virá e com ele todos os santos. Então o mundo verá o Senhor vindo sobre as nuvens do céu.